Vocês já ouviram falar de gafanhotos que pareciam cavalos? Na cabeça tinha uma coisa que parecia uma coroa de ouro, e a cara deles era como o rosto de um ser humano. Os seus cabelos eram como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como dentes de leão. As suas couraças eram parecidas com couraças de ferro, e o barulho de suas asas era como o barulho de carros puxados para a batalha. Vamos ver o que diz em Apocalipse, no capítulo 9, no versículo de 1 ao 12, que diz assim: Depois o quinto anjo tocou a sua trombeta, e eu vi uma estrela que tinha caído do céu na terra. E ela recebeu a chave do abismo. A estrela abriu o poço do abismo, e dele saiu fumaça, como se fosse de uma grande fornalha, e o sol e o ar escureceram com a fumaça que saiu do abismo. De dentro da fumaça saíram gafanhotos que desceram sobre a terra e receberam o mesmo poder que os escorpiões têm. Foi dito aos gafanhotos que não fizessem estragos nas ervas, nem nas árvores, nem em qualquer outra planta. Somente podiam ferir pessoas que não tivessem a marca do sinete de Deus na testa. Os gafanhotos não tiveram permissão para matar essas pessoas. Eles podiam apenas torturá-las durante 5 meses. A dor que causavam nessa tortura era como a dor da picada de um escorpião. Naqueles 5 meses, as pessoas procurarão a morte, mas não a encontrarão. Vão querer morrer, mas a morte fugirá delas. Os gafanhotos pareciam cavalos prontos para a batalha. Na cabeça tinha uma coisa parecida com uma coroa de ouro, e a cara deles era como o rosto de um ser humano. Os seus cabelos eram como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão. As suas couraças eram parecidas com couraças de ferro, e o barulho de suas asas era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha. Os gafanhotos tinham rabos e ferrões como os de escorpiões, e eram como os rabos que tinham o poder de ferir as pessoas por 5 meses. Eles tinham um rei que os governava, que era o anjo que toma conta do abismo. O seu nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion. Isso quer dizer o destruidor. O primeiro ai já passou. Depois disso, 2 outros ais devem vir ainda. Na Bíblia hebraica, o termo aparece 4 vezes, todas elas na literatura de sabedoria. Em Jó 26:6 diz: o Seol, o além, está desnudo diante de Deus, e o Abaddon, o abismo da destruição, não está oculto aos seus olhos. Em Jó 28:22 diz: o Abaddon, o aniquilamento e a morte proclamam: eis que os nossos ouvidos chegaram apenas rumores
de que vem a ser sabedoria. Em Jó 31:12 diz: porquanto seria fogo que consome até o Abadom, a destruição infernal, e consumiria toda a minha colheita. Em Provérbios 27:20 diz: o Seol e o Abadom são insaciáveis, assim como nunca se fartam os olhos da humanidade. O contexto dessas frases é a abertura do 7º selo pelo Cordeiro, e é o momento da vinda do grande dia da manifestação de Deus. Tudo se desenvolve segundo uma liturgia celeste marcada pelos 7 toques da trombeta. Nos capítulos 8 e 9 de Apocalipse, na 5ª trombeta, onde aparece a citação que mencionamos, se vê uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Foi-lhe entregue a chave do poço do abismo. Trata-se provavelmente de um dos anjos caídos, provavelmente do próprio Satanás. Ele abre o poço do abismo, de onde saem os gafanhotos que podem atormentar os homens que não tivessem o selo de Deus sobre a fronte. O rei desses gafanhotos era a estrela, o anjo do abismo, ao qual é dado como sinônimo destruição ou destruidor. A dor que afligirão será tão intensa que os sofredores desejarão morrer, mas a morte lhes será negada. Em Apocalipse 1:18, encontramos Cristo Jesus declarando: eis que vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Seu poder com respeito ao abismo é demonstrado em Lucas 8:21, que diz: e rogando-lhes que os mandassem para o abismo, Jesus tem o poder destrutivo, inclusive o poder de destruir Satanás. É evidente em Hebreus 2:14, que diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. A descoberta de Deus nos faz descobrir também a presença dos seus inimigos. A amizade com Deus, caracterizada pelo selo sobre a fronte, garante a salvação, garante a vitória sobre a tribulação, sobre a provocação do anjo do abismo. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. Fique na paz de Cristo.